Continuando, gente, vamos lá, continuar o nosso tema da aula de hoje, que é o ato administrativo. Nós terminamos o outro vídeo dizendo o seguinte: a regra é o seguinte, sempre que a administração pública se manifesta, ela o faz através de ato administrativo. Lembrando, né, que o ato administrativo é a manifestação unilateral do Estado ou de quem o represente, o que significa dizer que um ato administrativo é imposto ao administrado. Como eu disse no vídeo passado, a administração pública ela não chega para nós e pergunta: olha, você quer que eu te aplique uma multa? Você quer que eu interdite seu estabelecimento? Você quer que eu te cobre um imposto? Não. É uma manifestação unilateral, impositiva. Ela vai lá e te multa, ela vai lá e interdita seu estabelecimento, ela vai lá e te cobra um imposto. Até porque essas obrigações da administração pública elas estão previstas em lei. Não cabe ao administrador público, de maneira discricionária, decidir se ele vai aplicar uma multa, vai cobrar um imposto ou vai interditar um estabelecimento. Se a lei diz que ele deve aplicar a multa em caso de descumprimento de alguma norma, ou interditar um estabelecimento, ou cobrar um imposto, ele é obrigado, por lei, a praticar esses atos, tá certo? O administrador público só pode fazer o que a lei determina, e ele deve fazer o que a lei determina, certo? Estrita observância da lei é um dos requisitos do ato administrativo, certo? Só para nós focarmos essa situação do ato administrativo. Mas, professor, sempre que a administração pública se manifesta, ela o faz através de ato administrativo? Não, a regra é essa, mas não. Vamos pensar numa situação de um servidor público responsável pela limpeza pública. Ele está lá varrendo a calçada. O ato dele varrer essa calçada é um ato administrativo? Não. É um ato de mera execução, certo? Então lá, quando o servidor público responsável pela limpeza pública ele está lá varrendo a calçada, ele não está praticando um ato administrativo, ele está praticando um ato de mera execução, tá? É importante diferenciar o ato administrativo do ato de mera execução. E uma outra situação importante são os atos praticados pelos entes administrativos, vamos lembrar lá da fase, né? MEDO, fase, administração pública indireta, pelos entes administrativos de regime jurídico de direito privado. Lembra? Sociedade de economia mista e empresa pública. São pessoas jurídicas pertencentes à administração pública indireta, mas que são regidas pelo regime jurídico de direito privado, certo? Os atos praticados por esses entes administrativos são considerados não atos administrativos, mas atos da administração, porque eles não são praticados de maneira unilateral, eles dependem da vontade do administrado ou da vontade do cliente. Vamos pensar o seguinte: eu sou cliente do Banco do Brasil e eu vou lá na agência e vem um gerente precisando bater meta e me oferece lá um plano de capitalização, certo? E ele chega e fala para mim: João, você quer adquirir um plano de capitalização? Eu respondo para ele: sim ou não, mas olha a diferença. Ele pergunta se eu quero adquirir um plano de capitalização. Ele não impõe a mim essa obrigatoriedade de aquisição do plano de capitalização. Deu para entender a diferença? O ato administrativo é uma manifestação unilateral do Estado ou de quem o represente. É uma manifestação unilateral, ou seja, impositiva. O Estado vai lá e pratica o ato administrativo. O ato da administração, que é o praticado por esse ente administrativo com personalidade jurídica de direito privado, ele não é impositivo, ele não é praticado de maneira unilateral. Ele depende da vontade do administrado ou do cliente, no caso aí do banco, certo? Então ele é considerado um ato não administrativo, mas sim um ato da administração. E a situação que eu falei para vocês, vamos lá pensar num servidor
público responsável pela limpeza pública. Ele está lá varrendo a rua, o ato dele varrer essa rua não é um ato administrativo, é um ato de mera execução. Tranquilo, gente? É importante a gente diferenciar. O que nós estamos estudando é o ato administrativo. As características que nós vimos no primeiro vídeo são características do ato administrativo, mas nem tudo é ato administrativo, como nós vimos. Ato administrativo, ato da administração e atos de mera execução. Certo? Eu gosto de diferenciar esses pontos para a gente entender o direito administrativo, né? Sua complexibilidade, mas é tranquilo de entender. O ato administrativo não é uma matéria muito difícil, embora extensa, como todo o direito administrativo. Vamos lá, gente. Vamos partir agora para os requisitos ou elementos do ato administrativo. Tá? Quando nós falamos em requisitos ou elementos de um ato administrativo, o que nós vamos pensar? O que nós vamos entender? Que para um ato administrativo, para que esse ato administrativo ele tenha validade, ele se aperfeiçoe, ele reúna condições para produzir efeitos jurídicos válidos, é necessário que ele possua alguns requisitos, alguns elementos que condicionem essa validade desse ato, certo? E é justamente esses requisitos e esses elementos que nós vamos estudar. E o legal do direito administrativo, embora nós tenhamos bastante nomes, né, nós conseguimos criar aquelas regrinhas para guardar esses nomes, no caso aqui esses requisitos, numa prova, num concurso ou para a sua vida em si, sua vida diária, certo? Então, quais são os requisitos do ato administrativo? Nós vamos lembrar daquela musiquinha. COFIFOMOB, COFIFOMOB, é o COFIFOMOB. Você tá louco, professor? Não, vamos cantar de novo, nós não vamos esquecer. COFIFOMOB, COFIFOMOB, COFIFOMOB. O que é isso, professor? O competência. O finalidade. Competência, finalidade, forma, motivo e por último o objeto, gente. Vamos cantar de novo? COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. COFIFOMOB. Vamos lá de novo. COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Estes são os requisitos de validade, de aperfeiçoamento jurídico de um ato administrativo. Em regra, quando a administração pública se manifesta através de um ato administrativo, neste ato é necessário que estejam previstos os requisitos deste ato, que são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tranquilo, gente? É o COFIFOMOB. E nós vamos ver agora cada requisito de maneira individual. Tranquilo? O primeiro deles é é a competência. E não é muito difícil, vamos pensar na competência. Quando eu falo em competência, o que vem na cabeça de vocês? Ou seja, quem que é o agente público responsável para praticar determinado ato? Competência. Quem que é o agente público competente para praticar determinado ato e desempenhar a sua função?
Então, quando eu falo em competência, eu penso no agente público responsável por praticar determinado ato administrativo para que ele possa em si desempenhar a sua função, prevista em lei. Lembra? Observância da lei, certo? Competência, gente. Agente público responsável por praticar determinado ato. Agente público competente para praticar determinado ato para que ele possa desempenhar a sua função administrativa. Tranquilo? Esta competência, ela é irrenunciável, ou seja, o agente público ele não pode chegar e falar: eu não quero essa competência para mim, eu não quero exercer essa função, eu não quero praticar este ato administrativo. Ele não pode fazer isso. A competência do ato administrativo ela é irrenunciável, ele não pode abrir mão da prática deste ato administrativo, certo? Mas ele pode delegar ou avocar a prática deste ato administrativo. Tranquilo? Quando ele delega, o que ele faz? Ele delega parte da atribuição deste ato administrativo para um subordinado ou não. Então ele chega lá para um subordinado ou não e fala: olha, você vai realizar parte deste ato que eu iria praticar. Ele delega. Ele fala para outro praticar esse determinado ato. Tranquilo? Este ato, na delegação, este ato ele pode ser praticado por um subordinado ou não, certo? Então ele não pode renunciar, mas ele pode delegar parte desta atribuição, parte da atribuição deste ato administrativo por um subordinado ou não. Isso é delegação, certo? Ou ele pode avocar parte desta atribuição. O que seria avocação? Daí já é o contrário. É quando um superior hierárquico ele chama para si parte da atribuição que deveria ser praticada por um subordinado. Então ele chega, o chefe, o superior hierárquico, ele chega para o seu subordinado e fala: deixa que eu vou praticar parte deste ato administrativo. Ele chama para si a avocação. O superior hierárquico ele chama para si parte da atribuição deste ato administrativo. Na delegação ele delega, ele pede para um subordinado não praticar parte da atribuição deste ato administrativo. Na avocação ele chama para si o superior hierárquico, ele pega parte da atribuição de um ato administrativo praticado por um subordinado e diz para o subordinado: deixa que eu pratico essa parte dessa atribuição. Tranquilo? Então, quando nós falamos em competência, nós vamos definir quem é o agente público competente para praticar determinado ato administrativo no fim de desempenhar a sua função. Tranquilo? Essa competência ela é irrenunciável. Ela não pode, o administrador público ele não pode abrir mão dessa competência, mas ele pode delegar ou avocar essa competência. Delegar, ele delega parte dessa atribuição desse ato administrativo por um subordinado ou não. Já na avocação, ele chama parte dessa atribuição para si, o superior hierárquico, ele chama parte dessa atribuição desse subordinado para si. Ele pratica parte desse ato administrativo pelo subordinado. Tá bom, gente? No próximo vídeo nós continuaremos os requisitos do ato administrativo. COFINFOMOB, COFINFOMOB.